ao nosso comitê explicar como vai ser feito esse gerenciamento dos recursos hídricos, seja nos municípios que vão ser atingidos diretamente pelo tramo e os municípios que não vão ser atingidos indiretamente, citando como exemplo Sumaré, por exemplo, ou Americana. Qual vai ser a política do SP Águas? Eu entendo que o SP Águas ele vai continuar sendo o responsável pelo gerenciamento da água, lógico, delegado pela ANA, uma vez que é um rio federal, que ele vai continuar sendo o gerente destas águas. Então, fica a minha sugestão da SP Águas dizer esse esclarecimento para a gente. Pelo que eu estou vendo, todo mundo está com essa dúvida, né? Uhum. Vou registrar minha sugestão. Ok, obrigado, Paulo. Está anotado aqui que vai fazer essa despedida aqui junto às Águas. E aqui o Alexandre Lela, por favor. Oi, Denis. Não, bom, eu acho que está sendo muito boa essa reunião. Acho que esse quebra-cabeça de entendimentos está ajudando a gente, né, a esclarecer bastante aí. Assim, aproveitando que o Laércio, né, meu conterrâneo Laércio colocou, também na CTMH surgiram algumas dúvidas, se haveria uma dupla outorga, né? Dupla outorga no sentido que você já tem uma outorga, no caso de Santa Bárbara, tem uma outorga, por exemplo, esta água adicional, não haveria uma nova outorga dessa água adicional, porque essa outorga adicional já está outorgada lá para a PPP, o que haveria é um contrato. Então, essa água adicional seria só via contrato, porque a outorga continuaria como Estado, o município já tem o do usuário que for, indústria, o que quer que seja, e essa adicional seria via contrato, porque 8,8, como o Sérgio disse lá, ou qualquer que seja o número, está outorgada para a PPP lá. Né? Então, acho que é uma coisa que eu tinha entendido. E quanto ao pagamento, que é uma das grandes dúvidas, essa questão do pagamento talvez seja uma maior complexidade do projeto como um todo aí, né? Não sei o que os colegas entenderam, mas talvez boa, Paulotinho, que tinha mais dado para essas dúvidas mais gerais, porque esse até 10 centavos, né, como a PPP já está paga, a PPP nasceu paga, está subsidiada, bom, esse 10 é aquele programa de incentivo. No meu entendimento, esses 10 vão para o caixa do governo, como um ressarcimento para o governo. Não vão para o caixa da operadora PPP, porque ela já está paga. O que vai, inclusive há esse pleito, como o Denis disse, que esses recursos arrecadados com esses até 10 centavos sejam aplicados em programas aqui no PCJ, né? E não fiquem lá no caixa do governo como um ressarcimento para aquilo que o governo já pagou na contraprestação das PPPs. E aproveitando também, acho que a análise que os colegas colocaram, já adiantando um pouco aqui até, Denis, no CTMH, inclusive, a gente fez um pleito. Vamos fazer um pleito aqui para o grupo entender que deve entrar no parecer. Que a SP Águas, evidente que os órgãos gestores não muda nada do ponto de vista das competências. Mas assim como todo grande empreendimento que tem a RAIMA, todo empreendimento ou uma outorga importante na bacia, o comitê tem sido ouvido. Que o comitê também participe, que a SP Águas vai ser interveniente nesses contratos. O que eu acho que o PCJ poderia pleitear nesse momento, inclusive, que quando da discussão e da emissão da outorga para a PPP, que o comitê obrigatoriamente fosse parte envolvida. Não digo signatário na outorga, eu acho que não. Não, fosse ouvido. Processo. E nos contratos individuais, justamente pelo papel que o comitê tem na gestão e pela competência que tem na gestão da descarga do Cantareira, que nos contratos individuais também o comitê, de alguma forma, possa opinar, de forma consultiva, evidentemente, ele não tem essa competência deliberativa, para que, de fato, o comitê, assim como faz com toda grande outorga, ou todo o EIA-RIMA, ou grandes empreendimentos, possa também participar desse processo. Eu acho que é um pleito importante e talvez isso já tenha que constar no edital da PPP, para que o participante do certame já tenha clareza nesse arranjo do ponto de vista de como será esse passo seguinte, né? Você fez um detalhamento sobre essas questões aí nas suas solicitações aqui, né, nas contribuições. Depois a gente vai chegar na parte, na próxima item de pauta, a gente já discute isso aí, a palavra vai ser aberta aí, e aí a gente pode aprofundar essa questão. Bom, o Kine. Gente, uma dúvida que me surgiu aqui é o seguinte, por exemplo, ao longo da operação da PPP, da concessionária,
Tá? Os custos operacionais, por exemplo, custo de energia, como é que ela vai ser remunerada? Eu fiquei com essa dúvida aqui. Paulinho, o que o Alexandre falou já está pago. Quem vai pagar isso é o governo do estado. Ponto. Sérgio, a energia futura, tá? A energia futura. Não, a energia futura. Daqui 10 anos, isso. Você vai ter que bombear 2.000 HPs, bombas com potência de 2.000 HPs, que vai dar uma conta significativa de energia. O governo do estado vai... O governo do estado vai pagar. Se vai haver um contrato com essa cidade, com essa empresa, que, enfim, que vai receber esse benefício, aí pode haver um contrato para tentar recuperar esse valor pago pelo estado. Recuperar esse valor, tá? Especialmente esses municípios que estão entendidos aí que vai ter o tramo, que vai ter bombeamento, que vai ter uma tubulação. Eu estou vendo aqui o Felipe falar, não. Não vai recuperar nada não, Sérgio, não vem com essa conversa não. Você tá vendo? Combinado não é caro. Não, o que eu estou dizendo 10 centavos entregue na ETA, ponto, acabou. Ponto, é quem vai pagar os 10 centavos, claro. Esse custo chama 10 centavos. Agora, a gente está dizendo quem vai pagar os 10 centavos ou não. É isso que eu estou querendo chegar, né? Então, quem vai pagar, em tese, a PPP está paga, que eu também entendo assim. Quem vai pagar é o governo do estado. O governo do estado pode ser ressarcido de alguma forma com esses contratos aí que ele vai propor para os usuários, sejam eles diretos ou indiretos, tá? Mas é o tal do 10 centavos, claro, está dentro disso. Sérgio, só uma coisa, a minha dúvida é o seguinte, o CAPEX, eu sei que o governo do estado é quem vai pagar, ou seja, quem vai construir todo o sistema adutor, vai implantar, é o governo do estado. Agora, a OPEX, o governo vai ficar pagando eternamente para a concessionária? Só para tentar ajudar, Paulão, é isso, né? Você lê os estudos, está lá, tem CAPEX, tem OPEX, e por isso que é um contrato de 30 anos, porque senão o OPEX e principalmente a diluição do CAPEX seria muito intensa num contrato muito curto. A defesa dos 30 anos, olha lá, até acho que o Rafael colocou aqui, 33 milhões mais ou menos de OPEX por ano, né? Porque junto com isso tem segurança da barragem, tem a operação da UTR, a gente esquece da UTR. A UTR também vai consumir uma energia danada. Sem dúvida. Né? Então, em tese, tudo isso está dentro desse OPEX de 33 milhões aí e está pago pelo Estado. Ok, então. Na sequência da anotação, aqui está o Léo, por favor, Léo. Comentário pontual, Denis, acho que só para reforçar essa questão do Paulo, na documentação do processo, Paulo, você pode ver que constam 2 tipos de remuneração, né? Você tem um aporte e tem a contraprestação. Acho que, tentando trocar em miúdos, o governo vai fazer aportes para pagar o CAPEX e o OPEX serão remunerados via uma contraprestação, né? E sobre, acho que a receita que foi mencionada de arrecadação, tem lá uma conta vinculada, acho que tem um detalhamento que trata especificamente desse tema, não consegui olhar em detalhes, mas de modo geral, Paulo, assim, o CAPEX, ele é um aporte, ele é pago com um aporte em prestações, e o OPEX é pago com uma contraprestação também anual, que é mensalizada. Ok, Léo, fica bem esclarecido agora. Eu estava com essa dúvida com relação ao OPEX. Ok, obrigado, Eduardo. Obrigado, Léo. Vamos estar continuando na sequência aqui. Mais alguém pediu a palavra? Acho que não, são 3h20 aqui. Acho que a gente já pode ir passando aí, verificar se alguém tem mais alguma sugestão, a gente já pode encaminhar para as questões relacionadas às contribuições aí recebidas pelos membros. Podemos passar então para o item 4, caso alguém tenha, ou alguém quer continuar nesse assunto, tiver alguma dúvida. É importante, aí, caso alguém tiver alguma dúvida, você pode encaminhar aqui para os comitês, também que a gente pode dar o devido encaminhamento, caso for uma dúvida técnica relacionada à questão de obra, a gente encaminha para as piadas.
das questões sobre a parceria que caminha para a CPP. Enfim, importante aí que vocês caminhem para a gente. Pode passar para o item 4, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui. Na verdade, é um resumo, tá, das contribuições que foram apresentadas. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Vou passar para o modo apresentação. Vocês estão vendo tela cheia, as contribuições? Não precisa abrir tela cheia. Peraí, deixa eu passar aqui. Agora foi? Agora sim, Denis. Legal, obrigado, gente. Obrigado aí pelo retorno. Então, aqui das contribuições encaminhadas até amanhã de hoje, dia 6 aqui, solicitado um reforço aí no dia 4/2, né? Então, temos aqui as considerações feitas pelo Eduardo Leão, coordenador aqui do CSI da Junta do CCJ, o Matheus Arantes, que é o coordenador da Câmara Técnica de Saneamento, o Alexandre Milelo, da CPMH, o Dr. Rodrigo Sanches, aqui do Ministério Público do CAEM de Campinas, e o Francisco Lava Pós, secretário executivo do consórcio PCJ. Eu vou passar aqui a palavra para aqueles que fizeram as apresentações. O Eduardo fez uma extensa lista aqui de posições e dúvidas aqui de necessidade de esclarecimentos, mas eu quero passar a palavra para ele para fazer de uma forma síntese aí quais são os apontamentos apresentados. Léo, se você puder fazer, eu vou parar de compartilhar aqui e passar a palavra para você. Tá? Beleza. Vou pegar aqui a janela por um instante. Então, só para destacar alguns pontos, eu vou tratar de maneira sintética e aproveito aqui só para daí esclarecer, Denis, que em alguns casos eu vou mencionando os anexos ou os documentos, né, os itens de documento, e aí eu passei isso com um pouco mais de detalhe para a Secretaria Executiva, tá? Alguns pontos acho que são considerações, alguns na verdade acho que são questões, tá, Denis? Que algumas dúvidas que foram surgindo, eu procurei fazer um exercício de tentar simular, né, como se eu fosse um investidor no Japão que está lendo essa concorrência, que é uma concorrência internacional, e precisa entender, vamos dizer assim, qual que é o tamanho do problema com o qual eu tenho que lidar, né? Quais são as garantias que eu tenho, as incertezas que eu teria, né? Eu vou passar de maneira então bem rápida, Denis, porque assim, uma primeira dúvida que me surgiu foi justamente sobre essa questão do desenho e do projeto do SAR em si, né? Até o Matheus me falou que acho que estão subindo materiais lá naquele data room, né? Eu fiz um download, acho que na terça-feira, se eu não me engano, e eu procurei assim, falar, deixa eu ver qual que é o projeto, qual que é o desenho do SAR, né? E pelo menos até o que eu consegui acessar, o que você tem lá sobre o SAR, o desenho, inclusive, muito bem feito, parece que muito bem feito, mas o que você tem lá é um RAP, né? Um relatório ambiental preliminar. Acho que isso responde um pouco sobre como que vão ser tratadas as questões relativas ao licenciamento ambiental do próprio SAR, né? O que está apresentado lá é um RAP, vamos dizer assim, um degrau abaixo do EIA-RIMA, mas com, acho que, um bom detalhamento de abordagem, de impactos e algum detalhamento também de projeto, mas não tem exatamente, acho que, um detalhamento não consegui identificar exatamente o detalhamento do projeto, né? E aí é só uma observação pontual, porque em alguns pontos fica mencionado que os projetos se entendem, eles podem ser por conta da SP Águas, mas no edital fica designado que os projetos ficam por conta e risco da contratada, né, não é da contratada,
das empresas que forem apresentar suas propostas, né? Então, acho que é um aspecto, uma pontualidade, mas é importante que acho que todos tenham acesso, se tiver um projeto, um desenho detalhado, não sei se projeto executivo ou projeto básico, mas imagino que esses desenhos são importantes para quem precisar montar a proposta comercial para isso, né? Sei que isso também, para a concorrência, provavelmente vai ser atualizado, né? Mas é uma pontualidade justamente para evitar confusão nesse aspecto, né? De qual que é o projeto que eu vou orçar ou que o meu concorrente vai orçar. Matheus, obrigado. Eu fiz esse comentário com o download que havia feito, acho que foi na terça-feira que eu fiz o download. Mas, de qualquer modo, é importante confrontar esses itens para evitar sobreposição de atribuições nessa coisa do desenho do projeto, né? Um segundo tópico genérico que eu ia mencionar, Denis, é a parte de qualificação técnica da concessionária, né? Não estou muito habituado a lidar com esse tipo de contratação, ou muito menos com esse porte de contratação, mas acho que está no meu dia a dia, está no dia a dia da maioria das pessoas aqui. Fiz um paralelo com o processo de licitação, né? Vi que existe uma fase de qualificação técnica da concessionária, o que é muito bom, mas eu observo assim, o que está admitido lá na qualificação técnica não é uma sistemática de pontuação, diferenciação por pontuação, é um critério eliminatório, e é um critério que eu achei bastante aberto, assim, né? Então, você tem lá diversas tipologias de qualificação da empresa que vai contratar para certificar a experiência técnica dela, né? Acho muito saudável que isso aconteça, né? Mas eu acho que a gente não pode abrir muito, né? Imagino que o Estado está muito preocupado em preservar a concorrência nesse processo, mas há uma certa abertura, assim. Então tem uma tipologia lá, por exemplo, da área de comunicação, há um critério de tamanho do ativo gerenciado, né? Mas há, por exemplo, uma abertura para empresas da área de comunicação, de transporte, né? Que não são, vamos dizer assim, exatamente do ramo de recursos hídricos ou do ramo correlato, né, do saneamento, de energia elétrica, né? Não sei, acho que valeria a pena pensar um pouco mais se a gente não seria melhor restringir um pouco mais esse conjunto de tipologias dos ativos atestáveis para a qualificação técnica da concessionária, né? Desculpa, Léo, pela minha ignorância, mas pelo que você está dizendo, que tem algumas empresas, por exemplo, fora do ramo que poderiam entrar, por exemplo, a Petrobras poderia entrar na concorrência, por exemplo. Fazendo a leitura do edital, eu entendo isso, né? Por exemplo, um atestado apresentável seria uma empresa da área de transporte, por exemplo, né? Nossa. E para a gente, acho que seria melhor ter alguém que seja do ramo, vamos dizer assim, né? Pegar alguém muito que não entende o que, vamos dizer assim, esse dia a dia da outorga, alocação de água, esse sistema nosso que é bastante particular, né? Governança com comitê, com agências e tudo mais, né? E aí tem algumas diferenças, né? Quando você pega lá o material do DataRoom, você vê lá que eles pensaram numa equipe que será a equipe operacional, que deve ser, na verdade, a equipe operacional, até para dimensionar o custo da operação do SAR, né? Só que no edital existem alguns cargos para os quais se faz a avaliação também da equipe, né? Essa avaliação da equipe é diferente da licitação, ela é feita depois do contrato já assinado, né? E me pareceu que não bate muito os cargos que eles estão avaliando no edital com os cargos que foram assumidos para fins de cálculo do OPEX, né? E também, assim, senti falta, olhando esse nosso universo de contratação, a gente sempre chama a parte de fiscalização técnica e menciona mecanismos tradicionais de responsabilização técnica, né? Lá existe um capítulo de responsabilização técnica, né? Mas não se cita nominalmente a necessidade de emissão, por exemplo, de uma RT ou de um documento de responsabilidade técnica, né? Que seja pela operação
mas eu achei isso curioso, fazendo ao menos uma comparação com o que a gente costuma conduzir em processo licitatório. Também queria enfatizar, de maneira rápida, Denis, acho que, pensando nessa questão, né, como se eu fosse um japonês tentando construir essa proposta de longe, né, acho que a gente precisava enfatizar o papel da ANA, que é o papel que a ANA vai ter na regulação desse contrato, né. Acho que está previsto que as outorgas serão emitidas para a SP Águas, mas elas serão emitidas dentro de uma resolução de delegação da ANA. Resolução essa que tem as suas condicionantes, vamos dizer assim, tem suas peculiaridades, suas características. Acho que necessariamente haverá participação da ANA na definição de regras, né? Essa delegação dá um papel específico para a parte de emissão de outorgas à SP Águas, mas ela não delega fiscalização, por exemplo. Então, acho que, vamos dizer assim, o principal fiscal do ponto de vista de uso da água nesses rios que estão previstos, o principal fiscal vai ser a ANA, né? E eu acho que era importante já desde o início enfatizar, ou se não enfatizar no edital, ter algum documento, uma nota técnica conjunta, algum documento. Se falou muito, né, dessa questão da divisão, como é que vai fazer a divisão das águas regularizadas e não regularizadas. Acho que seria importante enfatizar também para que os players que foram fazer as suas propostas tenham ciência dessa participação da ANA, né? Também queria destacar, acho que, conforme foi dito anteriormente, muito da boa operação desse reservatório vai depender do funcionamento da UTR do Camanducaia, né? Acho que termos ou não ter, a proporção dos problemas que teremos vai depender bastante da boa operação dessa UTR do Camanducaia. Acho que foi muito importante a gente ter até um certo destaque da UTR nessa concessão, né? Inclusive, eles têm lá indicadores de acompanhamento do contrato. Achei muito positivo que eles incluíram a UTR, a performance da UTR nesses indicadores de acompanhamento do contrato. Só que esses indicadores de acompanhamento têm pesos, né? O peso da UTR é relativamente baixo, ele é 10% de peso na avaliação dos indicadores de avaliação do contrato, né? Então, acho que estão sugestões pontuais assim, para a gente realmente posicionar a importância que essa UTR tem, sobretudo ali para Duas Pontes, né? Tem essa questão do peso, né? Tem algumas regras que tem avaliação, onde existe avaliação de performance. Eles citam a CONAMA 357. Para evitar confusões, a CONAMA 357 é um pouco confusa nesse aspecto, sobretudo quando a gente fala de fósforo, porque ela classifica ambientes lênticos, lóticos e intermediários, né? A ANA foi um pouco mais incisiva quando emitiu a outorga lá da barragem de Duas Pontes. Ela classificou o ambiente intermediário, e acho que era importante classificar assim, porque os parâmetros a serem perseguidos segundo o CONAMA 357 para fósforo são diferentes, né? E também tem a parte de estabelecimento de procedimento, né? Usar laboratórios reconhecidos, seguir guias de coleta e preservação de amostras, né? E também acho que era importante enfatizar nesse sentido, quando a gente fala da UTR de Camanducaia, talvez uma validação, a gente, se possível, tentar provocar uma validação específica do pessoal da CETESB e da ANA, que aí tem especialidade, né? A gente, estou falando aqui, reforçando uma importância, sem ter tanto conhecimento de causa quanto os analistas que a CETESB e a ANA dispõem, né? No mesmo, ainda na esteira das sugestões, eu achei que se enfatizou muito pouco, de modo geral, no contrato, tem lá o contrato, tem o regulamento da concessão. Acho que se fala muito pouco da parte de segurança de barragens, né? Acho que precisa prever de modo específico e distribuir de maneira bem clara os papéis diante da Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Então, quem vai elaborar o PAI, por exemplo, o Plano de Ação Emergencial, né? Quem vai fazer as inspeções periódicas, né? Acho que existe toda uma demonstração de intencionalidade de que a concessionária
execute essas atividades. Mas as outorgas emitidas pela ANA, por exemplo, da barragem, atribuem isso ao DAE, indiretamente à SP Águas, enquanto outorgado, né? Não sei se existe uma ideia, talvez, de cancelar a outorga da barragem em nome do DAE, SP Águas, e se fazer uma nova outorga, né? Mas acho que esse tópico da segurança de barragem, ele poderia ser melhor esclarecido. Isso implica em custo também, isso implica na avaliação de risco do empreendimento, que acho que é algo bastante delicado para os proponentes aí que vão participar, né? Acho que uma questão pontual, né? O documento menciona muito concessão administrativa, mas acho que pode haver uma confusão sobre a possibilidade dessa concessão ser a chamada concessão patrocinada, né? Acho que um detalhe administrativo, mas para a gente, que a gente poderia esclarecer, né? E de qualquer modo, acho que a gente pode, é bom reforçar isso, existem já 2 outorgas emitidas, essas 2 outorgas têm condicionantes válidos, né? A própria UTR é consequência desses condicionantes, né? As ações lá em Morungaba, as estações de tratamento de esgoto que estão sendo construídas são condicionantes dessa outorga. Há condicionantes envolvendo também uma vazão mínima a ser garantida no pé da represa, né? Acho que o André ali até comentou aqui, qual que é a garantia da água que fica por Piracicaba, né? Existe um condicionante específico que trata desse tema, né? Delineamento de regras operatórias que já estão estabelecidas em outorgas, né? Houve toda uma discussão também, entendeu, sobre os condicionantes associados ao licenciamento ambiental, ao Paquera, as medidas associadas ao licenciamento da represa. Acho isso importante, mas eu queria também lembrar esses condicionantes que já estão emitidos, já estão válidos para as 2 outorgas, né? Outorga 74 e 274 da ANA, emitida para as duas represas, né? Acho que é interessante notar, o que está proposto aqui também, acho que está bem alinhado com o que tem de melhor em termos de proposição de contratos, faz o chamado gerenciamento de riscos, avaliação de riscos, aloca esses riscos entre concessionária, o poder concedente, tudo isso é muito positivo, mas eles ponderam, inclusive, o risco, por exemplo, de haver demandas em excesso, né, como que fica alocado o risco diante dessa circunstância, mas eu acho que há outros riscos que eu senti falta olhando essa matriz de alocação de riscos, né? Por exemplo, a gente precisa lidar concretamente com a situação de ter uma redução, mesmo que temporária, na disponibilidade hídrica, né? O Cantareira, a gente está passando por um momento de restrição, né? Pode chegar um momento que não tenha água, tenho até evitado em falar a vazão adicional, não uma vazão adicional, uma vazão regularizada, né? Existe um risco, acho que precisa ser pensado e alocado, né? De, mesmo que temporariamente, não ter água para todo mundo, né? Mesmo com a represa funcionando, da hidrologia não dá essa água para todo mundo, né? Podemos ter problemas envolvendo o tema da qualidade da água também, né? Então a gente tem uma UTR, mas eventualmente a gente pode ter ainda problemas de qualidade da água, né? Quem vai lidar com esses problemas, né? Se eu tiver alguma substância aí, espero a gente não lidar com situações como essa, né? Mas, por exemplo, se a gente tiver algas no reservatório, se a empresa concessionária vai só fazer o transporte, quem for receber essa água bruta precisa estar preparado para fazer pré-tratamento, né? Ou fazer gradeamento, se for o caso de material particulado de macrófitas, né? Também acho que há um risco a se ponderar, né? A gente está sonhando, a gente sabe que a região é muito pujante, né? Então a gente tem bastante segurança de que esse sistema vai ser utilizado, né? Mas existe um risco de não haver interesse, né? De ficar uma demanda menor do que o projetado. Acho que a gente precisa alocar os riscos também diante dessa circunstância, né?
e, enfim, Deus nos livre também, mas a gente precisa pensar, pode haver ocorrências associadas à segurança de barragem, né? Uma falha, um trincamento, algum evento associado à segurança de barragem, que precisa ser distribuído também, acho que na matriz de risco, né? E para fechar, só uma pontualidade, acho que existe, como qualquer concessão, a possibilidade de haver receitas acessórias, né? Acho que isso é importante até para contabilizar na viabilidade do projeto, né? Quando isso ocorre, está lá estabelecido que tem que ter um plano comercial, né? Ele é aprovado pela Arcesp, né? Isso é bastante positivo também, só que ele tem um conteúdo mínimo, né? E acho que para a nossa segurança, por mais que isso seja talvez tácito, é importante constar que esse plano comercial, ele tem que contemplar a parte do licenciamento ambiental, né? A concessionária vai querer fazer um hotel, vai querer fazer um passeio de jet ski, vai querer fazer seja lá o que for, é importante nós assegurarmos o tema do licenciamento ambiental desde essa fase de concepção do plano comercial, né? E aí pode ser que haja também os chamados negócios públicos associados, não entendo em profundidade desse assunto, mas também, se houver outro negócio público associado, acho que é importante enfatizar essa fase do licenciamento ambiental também, né? Então, eu mandei de maneira um pouco mais detalhada isso para a Secretaria Executiva e coloquei aqui em síntese, acho que sugestões e eventualmente questionamentos. Obrigado, Léo. Você fez bom resumo aí, né? O Léo destacou aí questões relacionadas à parte de responsabilidade técnica, as questões relacionadas à segurança de barragem aí, e justamente essa questão relacionada à matriz de alocação de riscos aí, que é uma coisa que precisa ser mais destrinchada aí, né? Ter um efetivo processo. Então, Eduardo, obrigado aí pelas contribuições. A gente vai posteriormente fazer esse compilado aí junto com a contribuição dos demais colegas aqui, e a gente vai encaminhar para a validação, tudo, encaminhamento aí dentro desse prazo aí que o Edgar lá da CPP falou que vai prorrogar por mais 15 dias aí, tá? Obrigado, Léo, pelas contribuições aí, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre os pontos aqui apresentados pelo Léo? Se não, vou passar para as contribuições do Matheus, coordenador da CTSA. Se alguém tiver alguma dúvida, aqui no chat não tem manifestações. Léo, obrigado, então. Passar a palavra aqui para o Matheus. Matheus, você quer que eu faça a leitura das suas contribuições? Porque essas contribuições não foram ainda bem tão intensas quanto do Léo. O Léo fez um ótimo resumo aqui, tá? Mas, assim como eu posso fazer a leitura para você, ou você quer eu posso fazer a projeção aqui? Se você quiser projetar, eu vou falando aqui, Denis. Ótimo. A gente tinha combinado de você poder falar tudo, mas a gente já passou do horário aqui mesmo, né? Deixa eu pegar aqui. Enquanto você vai fazendo a projeção, só vou fazer uma introdução aqui nas minhas colocações, porque eu não pensei tão inteligente quanto o Eduardo Léo, né? Tem até que dar os parabéns, que ele teve uma visão